bem-vindos ao canal Leandro Mactube, Ufologia e Espiritualidade, com uma visão universalista, respeitando todos os credos. Pessoal, mais uma vez eu aqui, Viviane Dunga, para a gente dar continuidade àquele segmento de vídeos sobre conscientização alimentar e espiritualidade. E nessa sequência houveram algumas dúvidas em relação à vitamina B12, que ela entra, né, nesse assunto vegano ou não vegano, porque ela é uma vitamina que atualmente é muito encontrada, nos alimentos de origem animal. Mas eu vou esclarecer aqui pro pessoal, porque há como você ser vegano e ter uma saúde com a vitamina B12 muito mais eficaz e melhor do que pessoas que comem carne, ok? Vamos lá. Vou começar aqui falando para vocês. O que é a vitamina B12, né? Ela é importante na produção das hemácias e na manutenção do sistema nervoso do corpo. E ao contrário do que se pensa, ela não é uma vitamina de origem animal, tá? Vamos cortar esse mito aí. A vitamina B12, ela é de origem bacteriana e ela se encontra muito no solo. Também ela tem origem também nos fungos, entendeu? Bactéria, fungos, algas. E a gente se encontra muito no solo. Então, assim, ela não é de origem animal. Alguns vegetarianos não têm deficiência porque a pessoa se alimenta de produtos de origem animal. Leite, queijo, manteiga, ovos, tem vitamina B12. Então, não tem risco se você for vegetariano. Mas se você for vegano, você tem que fazer uma suplementação, né? Você tem que tomar vitaminas para repor, né? Mas aí a gente pensa assim, bem, antigamente você já colocou e vamos falar, você já colocou que nós somos herbívoros por natureza. Então, realmente, o problema todo da vitamina B12 foi que a industrialização dos alimentos. Antes da industrialização dos alimentos, a vitamina B12 era muito encontrada no solo, tá? Há vegetais que se contaminam com a vitamina B12, porque essas bactérias da vitamina B12, elas precisam do cobalto para gerar a vitamina B12. E no solo tem, mas quando houve essa industrialização da agricultura e de nossos alimentos, inclusive também, o solo ficou muito prejudicado, tanto com agrotóxicos quanto com a lavagem, que quando há o processo da colheita, todos os legumes e verduras são retirados e lavados, depois vão para o central de abastecimento para depois vir para nossa casa, que é lavado, e novamente tudo isso se perde a vitamina B12. Mas antigamente, quando a produção era em casa, as pessoas tinham sua hortinha, se consumia vitamina B12 tranquilo nos vegetais vindo da terra, entendeu? Esclarecendo isso. Mas antes da gente se preocupar em se alimentar de vitamina B12, a gente tem que pensar em manter a vitamina B12. Por quê? Algumas razões. Uma, se você não se alimentar de nada de vitamina B12, você não vai ter vitamina B12. Segundo, às vezes o seu corpo consome muito mais, utiliza muito mais vitamina B12 do que você está suprindo, do que você está repondo, entendeu? Às vezes você acha que o que você repõe é suficiente e você está consumindo muito mais, utilizando muito mais. E também, às vezes, por N fatores que eu vou ler aqui, que eu tenho aqui anotado para não esquecer, você perde vitamina B12 e você tem dificuldade de absorver a vitamina B12. Então, o que acontece com isso? Existe muitos casos comprovados, inclusive pelo Dr. George Sheikart, que eu já comentei dele aqui no vídeo anterior, que pessoas na meia-idade que se alimentam de carne e produtos de origem animal têm a mesma deficiência de vitamina B12, tanto quanto alguns veganos, entendeu? Veganos que não fazem reposição. Então, assim, você se alimentar de vitamina B12 não é o suficiente para você ter a vitamina B12, ok? Deixando também claro para vocês não se preocuparem que o nosso fígado ele tem a função de armazenar a vitamina B12 em estoque para o nosso organismo. E às vezes esse estoque dura anos, tá ok? O fígado da gente ele armazena muitas vitaminas, incluindo a vitamina B12, tá? Por anos você tem aquele estoque ali, então não se preocupe que você vai ficar sem vitamina B12 rápido, não é assim? Então vamos lá, vou ler aqui os fatores
né? Aqui. Vamos lá. Bem, como eu falei, né? O desequilíbrio da absorção, né, ou a falta da vitamina B12 vem de vários fatores. Vamos lá. Primeiro, o estresse, tá ok? A gente quando passa por traumas de estresse, traumas psicológicos fortes, né, problemas da vida todo mundo tem, isso você consome muita vitamina B12 ao ponto às vezes até de ficar deficiente, tá ok? Deixa eu ver aqui. Doenças no fígado, no pâncreas. Fase de crise, como eu comentei, de pessoas passarem por problemas e situações. Depressão, tá? Inflamação no estômago, no intestino. Cigarro, bebida alcoólica, tá? Deixa eu ver. Aqui. Medicamentos, ok? Medicamentos. Alguns medicamentos vou citar aqui, tá? Eles interferem na absorção da vitamina B12 e eles interferem também, às vezes, eles às vezes eliminam, né? Destrói, acaba com a vitamina B12 que você tem aí no teu estoque. Né? O consumo alto de açúcar, o consumo alto de café, o consumo elevado de vitamina C, alimentos picantes, entendeu? Que causam irritação no intestino, no estômago, né? Remédios para tratamento de úlcera. Medicamentos para diabetes, antibióticos, psicotrópicos, aspirina, quimioterapia, anticoncepcionais, antihipertensivos, medicamentos para distúrbios do ritmo cardíaco, né, que contém estrogênio, né, medicamentos para baixar o colesterol, transtorno, irritação, sobrecarga psicológica, contato com metais pesados, toxinas, parasitas, uma delas é a tênia, tá? Quem tem tênia, então a gente tem que cuidar muito disso, né? Alimentos industrializados e outra, o cozimento de certos alimentos, que a vitamina B12 ela é muito sensível ao calor, então quando você cozinha um alimento, você acaba perdendo também a quantidade de vitamina B12 que tem ali naquele alimento, entendeu? E assim, se a gente for colocar nisso de estresse, de colocar esse ponto aí, de que o estresse a gente perde vitamina B12, traumas psicológicos muito fortes, né? Então a gente vai ver que a carne que a gente consome uma carne derivada disso, né? A vaca, o boi, o porco, o animal, a galinha que vai morrer, passa por esse trauma, por esse estresse, vamos botar assim, a nível de terror mesmo, na hora do abate. E naquela hora, naquele exato momento, a vitamina B12 daquele animal está sendo completamente consumida no corpo dele. Então, quando você vai se alimentar daquela carne, você já vai se alimentar de uma carne deficiente também na vitamina B12. Você entendeu? E, assim, às vezes, até mesmo esse trauma, vamos supor que você está passando por um trauma psicológico e você está não, eu estou perdendo vitamina B12, mas eu vou comer vitamina B12, né? Ou você está usando algum desses remédios. A vitamina B12, quando você está passando por certas situações assim, ou você tem o vício do fumo, da bebida alcoólica, ou come muita comida industrializada, o que acontece com isso? O seu corpo, ele elimina o teu estoque e ainda assim, aquilo que você está pondo para dentro, ele não consegue absorver. Sabe o que ele faz? Ele elimina pelo intestino, não absorve, ele joga fora essa vitamina B12. O teu corpo tem que estar muito em equilíbrio, muito. E a má alimentação e a má educação que nós temos na alimentação. Exemplo, quando a pessoa se alimenta, ela tem a mania de ingerir líquido na hora do alimento. Isso atrapalha a absorção da vitamina B12. Por quê? O estômago, ele produz o ácido clorídrico, que é o responsável para fazer a digestão. Quando você ingere o líquido, você, além de estar empurrando esse ácido para o intestino, para todo o processo digestivo acabar, você está tirando esse ácido de dentro do estômago para fazer a digestão, você também está juntando com a água, está misturando, está atrapalhando o processo digestivo. Então, o alimento não é digerido com facilidade, dando até aquela sensação de cheio, aquele mal-estar, aquela azia e tudo mais. Beleza. Segundo, a nossa má educação alimentar. Nós temos a mania de misturar comidas que não combinam uma com as outras. Exemplo, carboidrato com proteína. Até um famoso que nós temos aí é o bife com fritas, né? Carboidrato e proteína.
A proteína animal precisa de ácido, muito ácido, para poder digerir a carne. E o que acontece? Quando você come a proteína, o carboidrato atrás, o carboidrato ele alcaliniza o ácido do estômago. Então, o ácido não pode ficar alcalino, né? Ele aumenta o pH do ácido do estômago. Com isso, ele perde a potencialidade dele de digerir essa proteína animal. Então, o que acontece? Dá aquela sensação horrível de cheio, de refluxo, de azia, de arroto e tudo mais. Entendeu? E isso também atrapalha a absorção da vitamina B12. Outra, a gente tem a mania de não mastigar muito os alimentos. A gente engole rápido, aquela coisa da correria do dia a dia. E o nosso intestino, ele não reconhece alimentos grandes, com pedacinhos grandes, como o alimento não. Ele só reconhece que alimento, para fazer o processo dele, pedaços pequenos. Aquilo que ele vê como que é grande, ele entende como um corpo estranho. Aí ele vai lá e começa a atacar com os glóbulos brancos da gente. E isso atrapalha a absorção da vitamina B12. E você, aquele pedaço grande que passou no teu intestino, passa às vezes arranhando. Todo esse processo gera uma infecção, inflamação. Às vezes você comeu algo que não te deu nada, não comi nada para me dar infecção intestinal, para ter uma desinteria, e acaba tendo devido a você não mastigar bem a comida. Tudo isso atrapalha o processo da absorção da vitamina B12. Então a gente tem que se preocupar muito em ter todo esse cuidado de não ingerir muitos alimentos industrializados, para também, né, que é uma das maiores causas também, para manter a vitamina B12 no corpo. Então, se a fonte é animal, se a fonte é um complemento vitamínico ou alimentos enriquecidos com vitamina B12, não importa. O que importa é que você tem que fazer de tudo para que ela fique no seu corpo. Você entendeu? Mas assim, voltando. A carne que a gente come é uma carne já vinda com estresse, deficiente, porque não tem como. O leite, a vaca passa por um processo muito estressante, um trauma muito grande para essa produção desse leite. E esse leite já vem também com deficiência. Você vai ter, não estou dizendo que não tem. Tem vitamina B12 nisso tudo, sim. Mas é deficiente tanto quanto o nosso. Entendeu? Olha, tem casos, nessa pesquisa do Dr. George Scherkar, alemão, tem casos de bezerros morrerem de deficiência de vitamina B12 porque eles estão tendo até que incluir cobalto e a vitamina B12 na ração das vacas, dos bois, porque até o próprio animal está tendo a deficiência. Você entendeu? Então, assim, a industrialização dos alimentos destrui isso tudo. É uma coisa mesmo da gente se orientar, é uma coisa mesmo da gente buscar, assim, uma forma de como viver melhor. Na verdade, a vitamina B12 ela está assim, voltada mais para estilo de vida do que a se alimentar completamente dela, né? Especificamente dela. Então eu vou agora também ler aqui um estudo para você do Dr. George Scherkar, que eu busquei, que é muito interessante sobre os veganos, tá? Diz aqui. Um estudo de 1980, publicado na conceituada revista Nature, informou que quantidades significativas de bactérias produtoras de vitamina B12 vivem no intestino da gente. Elas se encontram no nosso intestino, sim, ok? Mas é numa área do intestino que não é absorvido pelo corpo, é uma área que já vai lá próximo para ser eliminado junto com as fezes. Então, por isso que é difícil, né? O corpo da gente. Mas, segundo o estudo, é possível que o mesmo, né, essa mesma produção dessas bactérias de vitamina B12 no nosso organismo seja verdadeiro para a boca e na garganta, as bactérias da boca e da garganta. Então isso explica o porquê, de acordo com estudos clínicos, de alguns indivíduos que seguem dieta vegana não sofrem de deficiência de vitamina B12, porque também tem no corpo, tá? Segundo esse estudo. Com parte dessa pesquisa, o Dr. George Scherkar fez um teste de nível de vitamina B12 em alguns veganos e notaram que um grupo não tinha deficiência de vitamina B12, não tinha. Pelo contrário, tinha mais vitamina B12 no corpo do que pessoas que se alimentam com a carne e com produtos de origem animal. Olha só, né? Então se descobriu alguns fatores. Primeiro, esses veganos são produtores dos seus próprios alimentos. Eles têm em casa sua hortinha, seus vegetais, seus legumes, suas frutas, né, livres de agrotóxicos, né? E aquela lavagem, você vai tirar dali, você vai lavar na sua casa, sem aquele processo da industrialização. Então, aquela contaminação lá na terra, do cobalto, daquelas bactérias, vai estar no vegetal, entendeu? Então, eles vão comer no vegetal, né?
Esses veganos também tinham uma vida super saudável, onde eles usavam muito desintoxicante para eliminar qualquer tipo de química que tinha no corpo, entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre desintoxicantes naturais que eu uso, e é muito importante pra gente abrir a nossa porta, as nossas portas da percepção, né, da espiritualidade, porque essas químicas atrapalham muito a gente a ter contato com a espiritualidade, entendeu? E esses veganos também praticavam muitos exercícios, trabalhos espirituais. Eles eram muito espiritualizados, faziam yoga, meditação. Com isso, deixa a pessoa de uma forma que ela vai saber lidar com o estresse do dia a dia, com traumas que elas possam vir a passar, né? A pessoa lá de paz e amor, com controle melhor nos seus sentimentos, entendeu? E eles não se alimentavam de comida industrializada nenhuma. Então, com isso, se descobriu que esse vegetarianismo, essa espiritualidade toda, fazia com que eles não tinham deficiência de vitamina B12. Ou seja, concluindo, né? Então, tá de longe o problema da vitamina B12 é se alimentar dela, de longe, né? A deficiência mesmo não é da dieta, é na incapacidade de que alguns têm de manter no corpo devido a toda essa relação que eu já falei pra vocês, ok? Aí ele ainda termina assim, Dr. George Shikar. Teoricamente é possível que o homem não precise de vitamina B12 extra, tá? Pode ser produzida em quantidade suficiente no organismo, isso requer uma saúde impecável, uma flora intestinal intacta, né? Isso depende dos probióticos, né? Da forma que os probióticos vão estar no intestino, né? Nessas bactérias do intestino, né? Um equilíbrio, né? No nosso nível mental, emocional e espiritual. E alimentos crus, alimentos limpos de agrotóxicos e tudo mais. Bem, a conclusão é essa. Vitamina B12 está aí, para quem tinha dúvida. Existe também, só mais uma aqui que eu vou falar, que é muito importante. Isso aqui eu tenho que falar para vocês, gente. Aqui, cápsulas de vitamina B12 são mais seguras de você ter essa vitamina no teu corpo, em consumo, até mesmo, como eu já falei, mais do que essa alimentação toda, porque elas são até consideradas vegetarianas, tá bom? Dr. George Shikar considera vegetariana a vitamina B12, porque são cápsulas que, como que elas são? Elas são puras na vitamina, né? Elas são encontradas no grau mais puro dentro das cápsulas, né? E eles não têm ingrediente ativo, eles não têm conservantes químicos, como os comprimidos de vitamina B12. Alguns comprimidos de vitamina B12 vêm com conservante, aquela química toda que é prejudicial. As cápsulas, elas são encontradas em um grau mais puro, e o ingrediente ativo, né, que faz a liga em si é de origem vegetal, é uma origem celulose. Então é a forma de grau mais puro que você pode encontrar a vitamina B12 para o seu complemento vitamínico, são em cápsulas, ok? Então tá, vamos lá. Agora, dando continuidade aqui no nosso prosseguimento. Dando continuidade no nosso prosseguimento. Desculpa, gente. É que eu tô tentando raciocinar aqui. Que eu fiz os tópicozinhos para não esquecer. Houve também uma dúvida sobre carne vermelha ter mais energia negativa do que a carne branca, né? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Isso aí é uma fonte que me foi passada e eu encontrei com o livro do Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu. Por isso que eu falei que é um livro que vai te completar não só na vida espiritual animal, mas também em vários outros aspectos espirituais e energéticos, ok? É bem científico o livro. Você lê assim, parece ciência. Não, porque né? É uma ficção, porque a gente não tem isso no nosso planeta, tem lá na espiritualidade, mas é científico, não é nada mitológico, místico assim não. Bem, fisicamente falando, a carne vermelha, ela tem mais mitocôndrias. Por quê? Porque o boi é mais pesado, a célula precisa respirar mais, gerar mais energia, né? Para ele sustentar aquele peso dele. As mitocôndrias são organelazinhas responsáveis pela respiração celular. A célula doa glicose e oxigênio, a mitocôndria, junto com alguns enzimas, transforma aquilo em energia e devolve para a célula. O boi, por ser um animal pesado, precisa de mais, né?
Então, isso aí tudo, você vê que a carne é vermelha devido ao ferro, né? A mioglobina e hemoglobina, que são proteínas do ferro, né? Que ficam vermelhas em contato com o oxigênio, gera essa cor vermelha, também são condutores. A mitocôndria e o ferro, eles são condutores de energia, ok? Então, quando esses seres trevosos estão em cima do boi, fazendo com que o boi passe por aquele estresse, aquele sofrimento todo na hora do abate, né? O boi, o porco também, animais pesados, vamos botar assim. Aquela energia negativa não só está impregnada na aura do animal, como também vai diretamente para as células, porque as mitocôndrias vão absorver aquela energia, absorve qualquer energia. Se está ali negativa, são seres trevosos se alimentando, porque os frigoríficos são lanchinhos desses seres trevosos, desses magos negros, né? Se está ali se alimentando, essa energia toda voltada para a carne, né? A mitocôndria pega igual uma antena, né? O ferro também. Então fica aquela coisa ali na célula, aquela energia negativa fica na célula. Fisicamente falando, é por isso que a carne vermelha tem mais concentração de energia negativa do que a branca. Mas isso não descarta que a branca não tenha, tá ok? A branca tem, porque qualquer célula tem que respirar, qualquer corpo tem mitocôndria para respiração celular. E o frango, por exemplo, que é a carne branca, ela tem o seu nível de ferro menor, mas tem. Você vê que a parte do frango que mais faz movimento para sustentação é a perna, porque o frango fica muito em pé, a galinha fica muito em pé. Você vê que ela é um pouco mais rosada que o peito. O peito tem menos, né? Porque o peito é só movimento das asas e é muito esporadicamente que ela vai movimentar a asa dela. Então, devido a isso, ela tem sim, ela também tem energia negativa. Por isso que quando se para de comer carne, muita gente prefere parar primeiro com a vermelha. Tá bom, já é um começo ótimo, uma conclusão ótima, ok? Então é por isso que a diferença da carne vermelha para a carne branca. Mas ambas têm dor, ambas têm sofrimento, tá ok? Então é bem assim, bem isso. E vamos agora aqui falar da espiritualidade dos vegetais, que é uma coisa que ficou meio que na dúvida aqui pro pessoal. Bem, gente, eu vou falar da informação que já me foi passada. Nós temos todos os reinos na Terra, né? Animal, vegetal, mineral, né? Quem toma conta e cada reino, né, se a gente for colocar, cada reino que tem na Terra tem seus co-criadores, que aqui na Terra a gente chama de Elohim, que em hebraico, plural de Elohim, eles, né? Elohim, plural de Elohim. Na Bíblia tá Elohim, mas é deuses, tá? Foram assim, tem os Elohims do fogo, tem os Elohims da terra, tem os Elohims do ar, tem os Elohims da água, né? Da terra, que tem Virgo e Peleu, e eles têm os seus subordinados. Lembrando que a hierarquia espiritual, ela não é uma hierarquia de cima para baixo, é uma hierarquia linear, tá ok? Lá não há melhores, lá todos já chegaram ao seu nível, seu ápice, então eles estão assim um ao lado do outro em ajuda, ok? Os gnomos e os duendes são os elementais da terra. Eles respondem, né, auxiliam em todo o seu trabalho operário aos Elohims da terra, Virgo e Peleu. Então, os gnomos, eles cuidam dos minerais. Os minerais, tanto é que Disney aí associou os 7 anões são mineradores, né? Então, eles sabiam o que faziam. E os vegetais já são os duendes, ok? São os duendes. Não significa que esses duendes e esses gnomos não tenham nenhum auxílio de outros espíritos. Tem sim. Inclusive eu fiquei sabendo hoje, que eu não sabia, que existe até uma entidade, né, um Exu em si, que auxilia aos duendes também na vida dos vegetais e tudo mais. Né? Existe vários auxílios, né? As fadas, elas estão entre a terra e o ar, né? Então, são os gnomos, os duendes e os silfos, né? Os silfos são os elementais do ar. Voltando, estou explicando assim para vocês entenderem. Os duendes, eles cuidam dos vegetais. Eles sabem que os vegetais têm uma missão, uma função de nos alimentar. Foram projetados para isso. Os vegetais têm vida e têm consciência, mas isso vem de uma alma coletiva que está
fundida com esse duende. Esse duende, quando fundiu a sua energia, como se fosse um cordãozinho de prata se ligado àquele vegetal, beleza? Então ele tem vários tipos de vegetais que ele é responsável. Nessa fusão, a espiritualidade é tão maravilhosa que deu a chance daquele vegetal ter uma consciência. Nessa fusão, aquele vegetal passa a sentir, a amar, a ficar feliz, a sentir tudo. Pra quê? Pra que aquele vegetal tenha uma chance também de vida, né? De evolução espiritual. Mas lembrando que a alma de um vegetal não é dentro dele. Imagina uma árvore, por exemplo, um baú. Isso aí foi o professor Lalá que falou. Amo esse cara. Professor Lalá, te adoro, sou sua fã. E tem muito sentido. Isso aí eu ouvi dele. Imagina uma árvore milenar, por exemplo, os baobás africanos são muito antigos, né? Tem de 4.000 anos, inclusive. Imagina uma alma dentro de uma árvore, 4.000 anos presa sem poder interagir para evoluir. Porque uma árvore não interage, ela fica ali fazendo o papel dela. Seria injusto da espiritualidade, verdade? Então, a alma coletiva é uma alma que ela não está dentro do vegetal. O vegetal vai ter a vida, vai ter a consciência, vai ter os sentimentos, tá? Tem que ter todo o respeito por esse vegetal, ele vai responder aos seus estímulos, entendeu? Só que ele está fundido, quem está doando aquela energia vital ali, quem está doando aquela alma é o elemental duende. Quando você vai manipular esse vegetal com todo respeito, com todo amor, que eu uso muita erva, eu tomo muito chá, muito sumo, e tudo isso quando eu vou pegar, vou colher isso pra mim, eu peço desculpa, eu agradeço, eu reconheço, eu falo mesmo, muito obrigada pela sua propriedade, pela sua grandiosidade em ter essa propriedade maravilhosa que vai me auxiliar na minha cura, entendeu? Eu reconheço tudo isso. Esse elemental tem a capacidade de passar esse teu sentimento de respeito, de amor para esse vegetal. Quando você arranca, esse vegetal não sente, não vai sentir, porque você demonstrou todo o respeito, todo o amor, todo o carinho por aquele vegetal. Da mesma forma para podar uma árvore. Agora, as pessoas que fazem isso de uma forma bruta, que isso aqui são pedaços de madeira, não tem vida, infelizmente aquele vegetal vai sentir. Aquele elemental não vai ter como passar esse sentimento de respeito, de amor para ele, ele vai sentir. Então, esse elemental, ele não vai sentir a dor física que o vegetal está sentindo, mas vai sentir, o elemental, o duende, se vai sentir, igual uma mãe quando o filho cai e se machucou. A mãe não está sentindo a dor física do filho, mas a mãe está sentindo aquela dor do sofrimento do filho. A mesma coisa esse elemental está sentindo, a dor do sofrimento daquele. E esse elemental já está se ligando e sabendo, aquele cara ali não é bom, aquela pessoa ali não é pessoa boa, ela não respeita a vida. Mas do processo de agricultura, todo esse processo de alimentação, como já envolve algo muito maior, porque a função mesmo deles foram serem criados para nos alimentar, esses elementais já estão conscientes que quando há a colheita, né, eles já sabem, opa, processo de colheita, beleza? Vamos desconectar. Automaticamente eles já desconectam aquela alma, aquela energia daquela alma coletiva. Aquele vegetalzinho não vai sofrer, tá? Já não sofre mais, porque automaticamente aquilo já foi cortado, porque ele não merece aquele sofrimento, porque ele é a missão, tá? E instantaneamente, tá? A alma coletiva, ela reencarna instantaneamente, ok? Instantaneamente, aquela alma já vai sair para uma sementinha que já está brotando em algum lugar no mundo. É instantâneo, desconectou aqui, conectou outro lugar, ok? É bem assim. Existem almas coletivas na vida animal, mas são nos insetos. E quem doa essa energia da coletividade é a rainha. Por exemplo, a abelha rainha, a formiga rainha, entendeu? A barata rainha. Ela que é o espírito. Ela tá doando para toda a colônia, entendeu? Aquela formiguinha que morreu aqui, ela morre. Na hora que ela morre, essa rainha desconecta e automaticamente conecta já em outra que já tá nascendo. Nos insetos é bem parecido com o vegetal, só que se tu matar a rainha, quem vai sofrer vai ser a rainha, né? E é doloroso. Mas aí voltando. E assim, lembrando que alguns vegetais, você não mata o pé para comer, você tira o fruto, ok? Você tira o fruto. O chuchu é assim, né? O quiabo, né? Tem a maçã, a banana, a árvore tá intacta, né?
E outra, tem vegetais que você vai colher ele já no momento exato que ele já perdeu a vitalidade dele, mas ele ainda está mantendo aquela beleza. Tanto é que se você deixar um pé de alface lá, ou uma cebolinha, tá lá. Eu tenho aqui cebolinha plantada aqui, eu não tô colhendo, sabe o que tá acontecendo? Elas já estão caindo seca, amarela. Se eu colhesse no momento exato, ela não estaria mais ali, não ia sentir nada na hora que eu colhesse, tá? Porque a energia dela não estaria mais ali, aquele pedacinho. E eu iria aproveitar aquilo ali pra mim como alimento. Ela não ia apodrecer nem estragar na terra. Então, todo um planejamento para esse processo espiritual vegetal, entendeu? Então é bem assim, são os doentes que cuidam e eles sabem ter toda essa manutenção linda aí, que eles estão aqui responsáveis para isso, é o trabalho deles, a gente tem que respeitar todos eles, mais respeito agora quando for cuidar de uma árvore, for podar uma árvore, colher uma planta, ok? Que eles são vida, eles são nossos irmãos. Eu amo demais, eu tenho minha aroeirazinha aqui que com frio tava secando as folhinhas lá fora. Eu pego todo dia de noite e coloco dentro da minha casa. Minha bichinha tá brotando de novo, tô muito feliz. Eu falo que amo, eu faço carinho, porque ela tá sentindo, entendeu? Esse duende repassa isso pra ela. E ela tá sentindo. Então é essa a importância dos vegetais. E a despreocupação de que eles sentem. Mas na hora da colheita já sabe que é a função deles aqui. Ó, chegou essa hora da sua missão e eles fazem, ok? E eu vou falar aqui de energia. Falar só mais um pouco, já tá acabando aqui o vídeo. Tá ficando longo. Voltado a isso, a energia, como eu falei da vez anterior. Eu vou deixar pra falar no outro vídeo, que vai ficar muito longo esse aqui, se eu quiser adentrar. Vou terminar com a mensagem. Como eu tô falando da carne, de um veterinário que ele não é vegetariano, ok? Ele é carnívoro, mas ele diz assim, ele encontrou passagens na Bíblia, tá? Que fala do vegetarianismo. Ele diz aqui, olha, Gênesis 9:4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico 7:26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Isaías 11:6. O urso será levado pela mão de uma criança, o lobo e o carneiro não comerão na mesma manjedoura. O leão e o touro comerão da mesma palha. E ele fala isso porque ele diz aqui a conclusão, né? É o Dr. Andrew Knight, médico veterinário, tá? Ele tem o CRM dele que ele deixa aqui, SP0730, tá? E ele fala o seguinte: os terríveis sofrimentos e a morte impostos a cerca de 50 bilhões de frangos, porcos, bovinos e outros animais anualmente, ocasionados pela criação industrial intensiva, e que inclui também milhões de peixes, já foram descritos em vários testes, assim como os efeitos nefastos para o meio ambiente. Tudo isso para satisfazer desejos de alguns de comer carne. Aqui ele esclarece que ele não é vegetariano, mas sim que respeita o direito à opção dietética que fazem. Ele acredita na vida saudável como uma dieta vegetariana para os humanos. Ele não é vegetariano, ok? Temos também a mensagem aqui de Emmanuel, que diz o seguinte: é sobre os matadores e frigoríficos. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enorme consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, o Consolador, essa reportagem tirei da Federação Espírita Brasileira de 1941, ok? E terminando, Gary Yorofsky, eu tinha que comentar ele, eu amo esse cara, amo, ativista, vegetariano, hoje ele já trabalha só dando palestras em escola porque ele diz que já tá cansado, não tem mais argumentos, já lutou muito pelos animais, entendeu? E já foi muito incompreendido, mas ele diz o seguinte: pôr-se no lugar da vítima, os animais, e quando você não é a vítima, fica bem fácil inventar uma desculpa para justificar atos de crueldade, injustiça, não igualdade, escravidão e até mesmo assassinato.
Agora, quando você é a vítima, a coisa fica bem diferente. Vocês agem como se fosse normal e natural consumir violência e morte. Como se sentiria se no dia em que você tivesse nascido, alguém já tivesse planejado o dia de sua execução? Te deixo essa pergunta. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Espero que seja de grande ajuda esse vídeo para as pessoas que estão aí em dúvida e buscando alguma mudança. Não estou impondo uma ideia, estou aqui só colocando a sementinha para ajudar nessa caridade também, que amar o animal também é amar o próximo, ok? É só uma caridade que eu pratico muito nesse sentido. E boa sorte para todo mundo aí que queira mudar. Um grande abraço, namastê.